Olá, olá! É um grande prazer ter você aqui no meu canal Curvas do Saber. E dando prosseguimento à minha proposta de analisar as bandeiras dos estados brasileiros, hoje eu estou aqui para falar dos estados da região Centro-Oeste. Lembrando que nós já falamos sobre os estados da região Sul e da região Sudeste. Hoje, então, estaremos falando sobre a região Centro-Oeste, que tem os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Vamos começar por Goiás. A bandeira do estado de Goiás foi criada pela Lei número 650 de julho de 1919, que diz no seu artigo 3º o seguinte, que ela tem bandas alternadas verdes e amarelas, 4 de cada cor, e um quadrilongo azul com o Cruzeiro do Sul, com estrelas em branco, não é? Bom, o Cruzeiro do Sul aí, ele é estilizado, né? São 4 estrelas maiores, uma estrela ali no centro menor. Não é a constelação em si, é apenas um lembrete, digamos assim, da constelação do Cruzeiro do Sul, que para o hemisfério sul é um símbolo muito importante, muito representativo. Quando os europeus começaram a chegar por aqui no hemisfério sul, ficaram maravilhados com a constelação do Cruzeiro do Sul, porque é uma cruz lá no céu. Então isso, inclusive, até ajudou a reforçar, digamos assim, a reforçar a religiosidade, e inclusive a religiosidade que foi sendo imposta aos indígenas daqui. Eu quero falar da religião cristã, não é? Com essa cruz, então, ficou um pouco mais fácil. Ela ajudou o Cruzeiro do Sul, até ajudou no caso dessa imposição de uma nova religião para os indígenas. Então, ali nós temos... E o Cruzeiro do Sul é o seguinte, o Cruzeiro do Sul tem 4 estrelas um pouco mais brilhantes e uma mais fraquinha, que é justamente aquela que aparece ali no meio. Agora, é claro, o Cruzeiro do Sul tem mais estrelas, mas essas 5 é que são mais fáceis de nós vermos no céu. Então, aquelas 5 estrelas são o Cruzeiro do Sul. E é claro que o azul estaria representando o céu, né? Já que nós temos as estrelas estão lá no céu e normalmente o azul representa o céu. Agora, não há nenhuma referência ao porquê da escolha de 4 faixas de cada cor. A lei não fala isso. São 8 faixas e não são as 13 da bandeira dos Estados Unidos, que nós já nos referimos, porque ela serviu de modelo para, eu estou falando da bandeira dos Estados Unidos, ela serviu de modelo para a bandeira provisória, que foi idealizada por Rui Barbosa para ser a bandeira oficial do Brasil, quando da passagem da monarquia para a república em 1889. Então, essas 13 listas da bandeira dos Estados Unidos foram reproduzidas como 13, só que lá na bandeira dos Estados Unidos eram listas vermelhas e brancas. Aqui foram 13 listas, mas em verde e amarelo. Então, uma bandeira, essa bandeira que está aí, muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, e nós já falamos a respeito disso quando nos referimos
a bandeira do Brasil, quando nós falamos sobre a bandeira do Brasil, que está aqui mesmo neste canal, o Curvas do Saber. Agora, a bandeira dos Estados Unidos também, porque Estados Unidos sempre foi um exemplo de democracia, de república, de revolução para chegar à república. Então, também isso aconteceu naquela que seria uma bandeira provisória para o Brasil, que depois, mais tarde, foi adotada pelo Estado de São Paulo. Ela não foi aceita para ser a bandeira brasileira em 1889 e, mais tarde, São Paulo adotou, que foi essa bandeira que aí está. Também com 13 listas, só que em preto e branco. E nós já falamos, quando nos referimos aos estados da região sudeste, então lá nós falamos sobre São Paulo. Você pode dar uma olhadinha lá no nosso canal na região sudeste. Bom, a lei não faz nenhuma menção sobre o significado das cores e a razão da presença da constelação do Cruzeiro do Sul. Mas essa bandeira de Goiás, certamente o verde e o amarelo estariam fazendo referência à bandeira brasileira, como se o estado de Goiás pertencesse a uma unidade maior, que é o Brasil, né? E, além disso, também, de modo geral, o verde representa as matas do estado, enquanto que a cor amarela representaria as riquezas minerais e, muitas vezes, também a própria riqueza do povo, do trabalho do povo. Então, e as 5 estrelas são uma referência ao Cruzeiro do Sul, até porque o Cruzeiro do Sul também serviu de base para que os europeus, quando aqui chegaram e colocaram o nome do Brasil de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Então, o Cruzeiro do Sul tem uma presença significativa nos estados e países do hemisfério sul. Então essa é a bandeira do estado de Goiás. Vamos adiante. Mato Grosso do Sul. Está aí a bandeira. Essa bandeira foi criada pelo decreto número 1 de janeiro de 1979 e no artigo 1º diz assim, que fica instituída a bandeira do estado do Mato Grosso do Sul, como consta no desenho em anexo elaborada por Mauro Miguel Munhoz e assim descrita pelo autor. Então, o autor, Mauro Miguel Munhoz, ele faz uma descrição a respeito da bandeira, que até certo ponto é mais assim, ela tem mais um sentido, digamos, romântico, lírico, e não propriamente um sentido heráldico, técnico, não é? Mas dá de extrair dessa descrição alguma coisa que revela os símbolos e cores da bandeira do estado de Mato Grosso do Sul. Quando diz assim, por exemplo, que o nosso símbolo é o do equilíbrio, da firmeza e da serenidade. Isso eu acredito que estaria se referindo à cor branca, aquela faixa branca que ali aparece. Nós somos, diz aqui o anexo, nós somos a estrela dourada. Quer dizer, a presença da estrela na bandeira. De modo geral, a presença de uma estrela isolada numa bandeira, ela quer significar que aquela unidade pertence a um todo maior. Então, neste caso, Mato Grosso do Sul é uma unidade que pertence ao Brasil, que é
a unidade maior. Então, falando dessa estrela dourada, continuando, estrela dourada que brilha no céu azul da esperança. Muitas vezes, a cor azul significa esperança, mas pode ser também o céu, né? Já que nós temos a estrela, o azul pode ser o céu. Mas aqui dá a entender que seria o símbolo da esperança. E muitas vezes o azul tem esse significado. Então, que brilha no céu azul da esperança, a simbolizar a riqueza do nosso labor, ou seja, do nosso trabalho. E aí estaria se referindo à cor amarela, a riqueza do nosso trabalho. Continuando, as matas e os campos do nosso estado representam um desafio, mas, ao mesmo tempo, a consciência da preservação do nosso verde, de nosso tesouro maior, que é a própria natureza. Então, a cor verde aí da bandeira estaria representando a própria natureza, as matas também. Continuando, diz assim: nós somos o estado do equilíbrio. Equilíbrio. A cor branca, de modo geral, significa a paz, a harmonia, o equilíbrio. Então, pode estar se referindo aqui também à cor branca, aquela faixa branca que ali aparece na bandeira. E finalizando este texto, deste anexo à lei, dizendo assim: nós somos a faixa branca do porvir, a alvidez serena da amizade. Então é a cor branca, né? A serenidade, a amizade, a paz, a harmonia. Então vamos continuar. O decreto, esse decreto, ele fala que a bandeira deve conter determinadas medidas, e isso toda a legislação sobre as bandeiras fala, né? Porque a bandeira precisa ter determinadas medidas, que são chamadas de módulo. Então tem que seguir determinado módulo para que todas as bandeiras sejam confeccionadas sempre dentro daquele padrão de largura, de altura, do tamanho dos símbolos que aparecem, as faixas que aparecem também, não pode ser de um tamanho qualquer. Tudo isso a lei das bandeiras, ou a lei que institui as bandeiras, especifica, não é? Mas não há dúvida que o verde simboliza as riquezas das matas, dos campos, né, do estado, que o branco representa a paz, a harmonia, e o azul uma referência ao céu também, mas que poderia ser também a esperança. Então, esta é a bandeira do Mato Grosso do Sul. Vamos ao próximo estado, que é o Mato Grosso, e a bandeira do Mato Grosso aí está. Ela foi uma das primeiras bandeiras criadas no período republicano. Ela foi criada no dia 31 de janeiro de 1890, portanto, 73 dias após a oficialização da bandeira do Brasil, que foi em 19 de novembro de 1889. E essa bandeira do estado do Mato Grosso, ela foi instituída por um decreto estadual, decreto número 2 de janeiro de 1890, como nós já falamos. Em outubro de 1929, houve mudanças nessa bandeira, mas que vigoraram apenas por uns 18 anos. Não foi pouco, né? 18 anos não foi apenas, não foi pouco. Foram 18 anos. Mas depois, então, em 1947, voltou a ser a bandeira original. A legislação ela não especifica o significado dos símbolos e cores. Então, por causa disso, a interpretação fica livre. E toda vez que nós
nos deparamos com uma legislação que cria a bandeira e praticamente só estabelece as suas dimensões e o que consta nela, cores e símbolos, nós temos que partir então para uma interpretação que é livre. E buscamos algumas interpretações e às vezes fazemos a nossa própria interpretação. Mas ela conta então, essa bandeira, com as mesmas cores da bandeira brasileira. Quer dizer que dessa forma então simboliza a integração do estado do Mato Grosso à nação brasileira. A estrela central, ela representa o estado do Mato Grosso como unidade presente no território nacional. Há algumas outras interpretações, mas eu creio que a mais correta seria essa. Quando nós temos uma estrela isolada, já falamos isso, normalmente ela significa que aquela unidade da qual nós estamos falando, ela pertence a uma unidade maior, a um todo maior. E no caso, então, seria Mato Grosso pertencendo ao Brasil, à nação brasileira. A cor amarela, ela estaria representando, então, as riquezas minerais do estado, mas poderia ser também a riqueza proveniente do trabalho do povo, tal como acontece na bandeira do Mato Grosso do Sul. Então, como a interpretação fica livre, a cor amarela poderia ser interpretada desta maneira. As riquezas minerais, mas também a riqueza proveniente do trabalho do povo. A cor azul, ela se refere ao céu. Mas há quem diga que ela teria uma outra representação, como, por exemplo, a busca pela evolução espiritual. E essa busca pela evolução espiritual é uma interpretação que existe também em outras situações. Mas aqui, no caso da bandeira do Mato Grosso, eu acredito que seja esse azul uma referência ao céu. O branco, não há dúvida que o branco significa a paz, a concórdia, a harmonia. E uma coisa que muitas vezes as leis que criam as bandeiras não falam é na simbologia, por exemplo, do círculo e do losango. Essa bandeira tem um losango em branco e tem também um círculo em verde com a estrela amarela ali no centro. Bom, o losango, tal qual acontece naquele losango que aparece na bandeira brasileira, ele, de modo geral, o losango seria uma referência à mulher, uma referência ao feminino. E isso nós já conversamos quando tratamos da bandeira brasileira aqui mesmo no nosso canal. Então é um símbolo da feminilidade, da matriz da vida. Seria como o ventre do mundo. Então o losango também tem essa interpretação. Mas é difícil alguma lei se referir. O losango aparece lá, mas não existe uma explicação sobre essa figura do losango. Mas fica aqui essa interpretação, fica aqui esse esclarecimento para quando vocês se depararem com essa figura do losango. Pensem sempre sobre isso. Bom, o verde não há dúvida que seria a vegetação, que é uma vegetação muito diversificada no Mato Grosso. São 3 biomas. O cerrado, que ocupa em torno de 40% do estado. Nós temos também o Pantanal, que ocupa algo em torno de 10%, e a floresta amazônica, algo em torno de 50%. Então, são 3 biomas muito claros, muito evidentes no estado de Mato Grosso,
Então eu não tenho dúvida nenhuma que o verde esteja representando toda essa vegetação e toda esta diversificação vegetal, esses biomas do estado de Mato Grosso. O círculo numa bandeira também não é muito explicado, mas um círculo pode fazer referência à soberania daquele estado ou daquele país, já que um círculo ele pode querer dizer que é algo que está fechado em si mesmo, que ele pertence a um todo, mas tem soberania, ele tem vida própria, o círculo, ele tem determinação. E o círculo também ele não tem começo e não tem fim, o que poderia representar também, em algumas situações, a eternidade, a perfeição, a própria divindade também. Então, fica aí a nossa observação, sempre chamando a atenção, né? Que quando a legislação não especifica o significado das cores e dos símbolos de uma bandeira, aí a interpretação fica livre. E é o caso da bandeira de Mato Grosso também. Pois bem, e temos o Distrito Federal com essa bandeira que está aí, uma bandeira bastante simples, digamos assim, mas que ela foi projetada pelo poeta, que também foi heraldista, Guilherme de Almeida, e foi oficializada em 1969, em agosto de 1969, por um decreto número 1090. Eu falei que Guilherme de Almeida era heraldista, além de poeta. O que é ser heraldista? Aquele que se dedica à heráldica. E o que é a heráldica? A heráldica é um campo do conhecimento que trata do estudo das bandeiras, dos escudos, dos brasões, estabelece regras, estuda as formas, as tradições, o simbolismo e significados históricos, políticos, culturais e sociais, mas principalmente a heráldica estabelece regras para a construção de uma bandeira, construção de brasões, de escudos, enfim, que é um pouco diferente da vexilologia. Eu, por exemplo, não me considero um heraldista. Posso me considerar um vexilólogo, porque a vexilologia ela se limita ao estudo também dos escudos, dos brasões, das bandeiras, mas principalmente das bandeiras, agora sem a preocupação de estabelecer regras, apenas estudar o significado da simbologia, das cores, dos próprios símbolos, das figuras que aparecem dentro de uma bandeira. E isso também é claro quando nós estudamos uma bandeira, seja de um país, de um estado, que for, um município, sempre existem questões históricas e geográficas também muito importantes. Então, vamos ver aqui a bandeira do Distrito Federal, que consta, ela foi instituída, né? E consta do desenho a cores que foi elaborado por esse Guilherme de Almeida, que inclusive é chamado príncipe dos poetas brasileiros e uma autoridade na heráldica. Então, descrita por este heraldista, temos o seguinte: sobre Campo Branco, que é o símbolo da paz, fica um escudo quadrangular, um quadrado, né, em verde,
tendo setas de ouro na forma de cruz, como você está vendo aí na bandeira. Temos mais. As cores verde e ouro simbolizam o juramento de fidelidade aos símbolos nacionais, que seria o verde e o amarelo que aparecem na bandeira brasileira, não é? Agora, interessante, aquele símbolo que aparece ali dentro do quadrado verde, aquilo ali é que chama a atenção. Então, esse heraldista diz assim: as setas simbolizam as flechas, no caso estilizadas, né? As flechas dos indígenas brasileiros, os legítimos donos das terras. E elas se posicionam nas direções norte e sul, leste e oeste, e como diz o autor da bandeira, elas representam a ação centrífuga do poder do Estado brasileiro, o poder federal, que está lá em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, administrando o país. Então seria essa ação centrífuga do poder. Dali iriam emanar as principais leis e determinações para as coisas, não é, do nosso país. E entre tantas outras, diz este heraldista, cria-se assim uma nova cruz, dentre tantas outras cruzes existentes, e você pode fazer essa pesquisa na internet ou em livros, e você vai ver que existem muitas formas de cruz, com vários significados, com vários feitas de várias maneiras. E essa cruz, ele passou a chamar então Cruz de Brasília. Então é mais uma cruz existente no mundo das cruzes, no mundo dos símbolos, na forma de cruz. Então, e diz ele mais assim, cujo símbolo, esse da cruz, cujo símbolo preside o nosso destino cristão. Então, tem aí, não é, alguma coisa da religião cristã nessa bandeira de Brasília também. E ele diz mais que a cruz de Brasília simboliza a herança indígena. A herança indígena. Então, como ele mesmo, não é, disse, eu li anteriormente, que os indígenas seriam os legítimos donos da terra. Pois bem, então, esta é a bandeira do Distrito Federal, e aqui nós finalizamos a região centro-oeste. Eu fico agradecido pela sua presença aqui no nosso canal e nos aguarde, porque nós vamos dar continuidade. Nós temos ainda a região norte e nordeste, que estaremos colocando daqui a mais alguns dias, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença e continue prestigiando o nosso canal Curvas do Saber. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.